Vamos lá. Oi, Rafa, tudo bom? Bondão, Bom, vamos lá. Hoje a ideia, como a gente combinou, é a gente falar um pouquinho sobre um artigo que você escreveu no Facebook, né, sobre o retorno do investimento. Mas antes de falar disso, eu queria que você contasse um pouquinho de você, né? Quem que é o Rafa, o que que o Rafa gosta, o que que faz das horas vagas ali, só pra gente te conhecer também. show, show. Bom, meu nome é Rafael, todo mundo me chama de Rafa. Tenho um bilhão de apelidos, chamem pelo que vocês acharem melhor. Cara, a minha história, tenho mais ou menos 20 anos na área de tecnologia, eu já trabalhei com todos os tipos de desenvolvimento de projetos críticos, com inúmeras linguagens, e tenho uma vida bem longa na área de tecnologia e caí no RPA mais ou menos em 2016, eu acho, 2016, 2017, eu acho que é isso, é da onde começou quase junto. Comecei um pouco antes de vocês aí nesse mundo. E até um pouco antes, 2015 talvez. E dentro desse mundo comecei na área de RPA e fui para a de RPA, vivi um dos maiores projetos do Brasil de automação, de não só de RPA, mas de automação como um todo, aí a gente fala de RPA, de automation. E hoje eu estou como gerente de desenvolvimento digital, trato automação e mais algumas outras coisas, desenvolvimento tradicional, tudo voltado para ágil. Na vida pessoal, sou pai, sou pai de uma menina linda, minha esposa está grávida de um meninão que está chegando aí. Eh, amo jiu-jitsu, amo uma cerveja, e eu acho que é basicamente isso. E amo trabalhar com tecnologia, eu acho que são coisas que eu gosto muito e gosto muito de ler temas relacionados à filosofia clássica, então gosto muito de Aristóteles, Platão, Sócrates, os filósofos clássicos são os que eu gosto mais. É basicamente isso, essa é um pouco da minha história, Dal. Eu já conheço uma boa parte aí, mas é legal ouvir. Eu acho sempre legal. Parabéns pelo filhão que tá pra chegar aí. Tá pra Valeu. chegar quando? Tá em julho, Ah, bacana. tá perto. Ah, tá bem pertinho aí. Já tá aproveitando pra dormir, então. É. Então vamos lá. Essa fase é a fase hard, né, é a É, fase que dorme pouco. exato. Eu falo que os primeiros 3 meses é nenhum prêmio, porque, tipo, a criança só chora. Você vai ter um sorriso Exatamente. da criança com 3 meses, mas faz parte. É. E você contou ali que você acabou contando pra gente que você participou de um dos maiores projetos com RPA, hiperautomação e tudo Uhum. mais, assim. Conta, assim, um pouquinho dos desafios que rolaram, né, sem entrar muito, não precisa entrar no detalhe, mas, assim, conta, ó, tipo, todo mundo achava que a automação era simples ou não, a gente virou um monstro e não era um monstro. Eu acho que no projeto específico a gente teve um desafio um pouco diferente, ninguém acreditava na época, no começo do projeto, em automação como uma solução. Tratavam automação como um ajeitado e uma forma de resolver um problema, não de um jeito certo. Eu tenho várias discordâncias em relação a isso. Eu acho que, ao longo do tempo, as soluções de automação maturaram um pouco e hoje elas são mais claras, então você entende que você tem tipos de automação, então isso é muito importante dentro da construção do seu projeto. Então para você conseguir fazer um projeto, você tem que entender aquilo que de fato é uma automação que ela é perene, ou seja, que ela vai continuar, e como é que você vai fazer para aquilo sair mais barato e fazer com que aquela operação seja mais fluida, e aquilo que vai ser um build and burn, aquilo que você vai construir para resolver um problema imediato e ou ele vai ser substituído ou ele acaba com o fim do problema. Então eu acho que esse foi o grande primeiro desafio, a automação era: "Ah, vocês vão automatizar como? Tipo, é um robozinho que fica clicando o botão?" Não, automação é muito mais complexo que isso, e envolve muitas frentes que hoje, as pessoas não pensam. Então como o processo é, os modelos de processo, muitas vezes é melhor você fazer do jeito que está sendo feito naquele momento e consertar o processo para depois atualizar a forma de trabalho daquela automação e deixar ela mais fluida. Então, você tem processos e desafios que as áreas de negócio têm que comprar junto com você. Um ponto importante é que a área de negócio tem que estar junto com você nessa remada, senão você não consegue chegar. Se a área de negócio não acredita na solução, talvez essa não seja a melhor área de negócio para você começar. Mas esse foi o primeiro grande desafio, tá, Dal? Eu acho que foi as pessoas acreditarem que a automação de fato era uma solução respeitável. A gente escuta muito isso: "Ah, mas". Eu uso uma frase que os fabricantes não gostam, né, que eu falo: "Ah, o RPA é um band-aid ali. Ele veio para tapar um buraquinho que o RP não está fazendo, né. Ah, mas o RP tinha que ler nota fiscal do serviço? Tinha.
Deveria. Sim, sim, eu E a deveria maior minimamente. a maior parte faz, só que às vezes custa tão caro que a conta não fecha, ou o tempo de implementação, ou o custo da hora homem para implementar aquilo fica muito caro. E aí o RPA entra como uma luva ali para fazer esse gatilho. Exatamente. Mas, né, não deixa de ser um band-aid, né, eu acho que é por aí. E aí eu acho que muitas pessoas elas tratam a automação como bala de prata, né, "Ah não, isso aqui É isso. resolve tudo". E aí é onde dói, né, que você Não, vai de fato, colocar um projeto que não precisa. eu gosto de um exemplo, que uma das pessoas que trabalhava comigo usava direto. Você pode pintar uma parede com um martelo, você vai gastar tinta, vai gastar tempo, mas ela vai sair pintada e mal pintada, mas ela vai pintar. Em alguns casos é a parte de RPA, não a parte de automação, porque eu acho que é um outro modelo, tá, quando a gente fala de eu gosto sempre de segregar essas coisas, porque as pessoas têm: "Ah, RPA, automação, automação, RPA". Não. Então, RPA é uma solução imediata para um problema específico, para uma característica específica. Você tem tipos de RPA que rodam em back, que rodam com interação de usuário, e você tem automações, onde você usa um pool de tecnologias existentes para resolver problemas maiores, e problemas não cíclicos, muitas vezes. Então, eu tenho um problema que custa uma fortuna para eu resolver num RP XPTO, num CRM XPTO, e a partir daí eu preciso colocar essa solução no ar e fazer com que ela seja rápida, eficiente, ela vai rodar daqui a 1 ano, 6 meses, 3 meses, whatever. Então eu vou usar isso para resolver o problema e não precisar construir uma solução tão cara que vai me custar tanto dinheiro, né. Então, o RPA eu acho que ele tem um quê de band-aid, mas muitas vezes também não é um band-aid, porque é tão caro a manutenção a criação daquela solução, que ele vai ficar ali perene, mas o importante é você saber também projetos que têm que ser desligados. Eu acho que é aquilo que você tem que manter um esforço para investir em tecnologia tradicional, e aí eu falo tradicional, desenvolvimento de software, aí whatever o desenvolvimento que você faz, se você faz ele em C++, se faz em Node, se você faz em Python, em C Sharp, em Java, mas tirar aquele RPA do ar e focar numa automação, ou seja, onde aquele processo que não era feito começa a ser feito de fato e da maneira correta. Exato. É, o que você falou, você usou ali um momento que você falou, ah, tipo, como é que foi? Ver quando a automação, precisa de manutenção, né, a gente tem robôs hoje funcionando há mais de 3 anos e meio. É isso. Mas só que precisa, e a gente fala isso para o cliente, precisa dar uma ajustada de vez em quando, aparecem situações novas, o RPA não é um mito que a gente escuta bastante, não sei se você viveu bastante isso, que é: o RPA não para, o RPA você colocou ele funciona para sempre, nunca. É o mesmo mito que só a área de negócio podia desenvolver a parte de automação e esquecer a parte técnica. Isso não existe. Isso é se eu pudesse usar, um fake news. Óbvio que você vai fazer automações simples, mas na hora que você tem que escalar isso, você passa por essas 2 dores. Você passa pela dor de ter a necessidade de dar manutenção nisso, os processos mudam, assim como então imagina que se o processo muda, eu tenho um treinamento interno, automaticamente minha automação tem que fazer esse treinamento interno. E ela tem que mudar o processo junto, ela tem que ser fluida nesse sentido para conseguir gerar esse resultado que é buscado. E aí você vai trabalhar nos níveis de eficiência, na qualidade do software. Então, hoje você consegue falar de software, de desenvolvimento de software, ou seja, qualidade de software, time to marketing, quantidade de erros em desenvolvimento e automação. E aí seja em RPA, seja em automações tradicionais, com a tecnologia que for. Então eu acho que esse é o grande challenge aí que tem hoje no mercado. Exato. Os mitos que você comentou, a gente viveu todos aqui. Eu acho que um dos problemas fortes que eu vejo, não sei se é assim, colocou a automação para rodar, ela acaba virando um processo crítico, porque vocês não têm mais Toda as vez. pessoas. Não tem mais as pessoas e os processos se esquecem. O processo ele acaba ficando só ali dentro, então a documentação daquele processo é automação. Então sai a pessoa vai para outra função, a pessoa não lembra mais como faz aquilo, então você gera uma criticidade muito grande dentro daquela operação. Então aí você precisa ter um time que suporte isso. Exato. A gente vê isso muito, né, às vezes o robô atrasa 10 minutinhos para entrar, e aí já tem e-mail do cliente: "Ó, o robô não entrou, o que que tá acontecendo?". "Não, já tá entrando". "Não, eu tô com 1000 notas para gerar hoje, tem que gerar". "Não, tá entrando". A máquina ou, tá lendo, demora um tempo, hoje tá demorando um pouquinho mais. E esse eu acho essa monitoração um ponto crítico, uma coisa que a gente preza bastante, justamente porque a gente sabe que ali não tem mais aquelas 10
3 pessoas que estavam lá fazendo, né. Não tem nem Tipo aquela uma, né. é, exatamente. Normalmente aquela uma já tá com tantas outras tarefas que se você falar pra ela fazer isso, ela vai surtar, e ela talvez nem lembre depois de 6 meses, imagina depois de 3 É, anos, né. É, exatamente. ah, bacana. E agora vamos entrar no artigo? Contar um Vamos lá, pouquinho o seu artigo chamou atenção, né, tanto que eu pedi até pra gente fazer esse bate-papo, lógico. justamente porque ele entrou em alguns pontos que é o ROI, né, do retorno sobre investimento, que todo mundo fala do RPA, que acaba sendo um ponto agressivo e um ponto forte, porque é um projeto de custo mais baixo e curto, né. Uhum. Então você tem ali o ROI ali nos 3, 4 meses, já começa a ter algum ROI. Mas eu queria, assim, primeiro perguntar para você, assim, o que que você como você calcula o ROI primeiro, e depois como você seleciona o processo pelo ROI ali nos projetos que É, você passou? vamos lá. Primeira coisa que, existe uma cultura dentro da linha de automação, de forma geral, de calcular o ROI por FTE. Por pessoa ou por atividade que é desligada. Esse é uma das formas, então, eu tenho um processo X que hoje eu tenho 50 pessoas trabalhando nele, eu vou reduzir para 20, então eu tenho uma redução de X% de pessoas, salário versus benefício, vai dar um valor final. Porém, eu acho que esse, dentro da atuação padrão, é a última forma de você conseguir calcular benefício de ROI, tá. Por quê? E aí eu vou chegar nessa curva, eu acho que essa é a que todo mundo visualiza no curto e no médio prazo, ou seja, "Putz, o melhor jeito é tirar X pessoas terceiras que eu tenho aqui dentro, eu tenho que tirar X serviços que eu contrato". Isso é uma forma de visualizar. Porém, ao longo da minha experiência, e aí eu tenho experiências de projetos gigantescos, os maiores resultados vieram de projetos que a gente chama de projeto de torneira aberta. Então eu tenho uma deficiência dentro da minha operação, seja ela qual for, e essa deficiência, ela simplesmente me custa, eu não tenho nenhuma tratativa sobre ela. Eu posso dar vários exemplos, tá, vou pegar um exemplo super simples, que é a tratativa de ticket, tá, e aí você pode ter ticket de atendimento, você pode ter ticket de, hã, 1 bilhão de tickets que você tem dentro do processo. Todo ticket ele gera uma ação, tá, então é basicamente essa curva. Eu tenho um problema, esse problema tem que ser resolvido e normalmente ele é resolvido por um serviço ou uma ação específica, e essa ação específica me custa, ponto. Como é que eu faço para reduzir esse custo, tá? Eu começo a fazer automações na solução do problema. Então, eu não vou ter mais gasto, por exemplo, com reincidência de problema. Então, essa é uma forma de você medir o ROI. Era uma atividade que eu não fazia, eu convivia com aquele problema e agora eu não vou conviver mais. Por quê? Porque eu estou resolvendo esse problema, então eu vou ter um ganho. E esse ROI ele é calculado pelo número de vezes que isso ocorre. Então, por que que normalmente esse tipo de ROI, esse tipo de processo gera muito resultado, tá? Porque processos de torneira aberta, normalmente eles são extremamente repetitivos e ele ocorrem muitas vezes dentro do processo daquela operação. Então, é muito comum isso acontecer. Tem casos super famosos da Croton, por exemplo, que foi um dos primeiros casos de RPA. O próximo eu posso falar, porque é uma informação aberta, o processo da Vivo, que tem uma correlação com o tratamento de bilhetes, que foi apresentado no RPA Congress, é a mesma coisa. Então, são processos aonde você faz esse tratamento, e esse tratamento gera um resultado por uma torneira aberta, alguma coisa que você não tratava anteriormente, e agora você está tratando. Então, este modelo é onde você tem o maior percentual de ROI, dentro da operação padrão, tá. Então primeira coisa, FTE é uma forma de você calcular ROI? É, mas eu acho que ela tá lá na pontinha da pirâmide, a base da pirâmide são projetos grandes. Um exemplo muito claro de ROI, por exemplo, obrigações fiscais. Então, eu sempre falo isso, talvez a primeira área de toda empresa que deveria receber uma parte de automação, é a parte de tax. Por quê? Porque você tem restituições do governo que são dinheiro que vai voltar direto para o seu caixa. Então essa é uma vantagem de RPA, eu sempre gosto de colocar RPA e automação. Ela tem uma forma de cálculo diferente dos processos de TI tradicionais. Normalmente o processo de TI tradicional, ele atua com um valor que ele não é um valor, extremamente mensurável. O que que eu digo extremamente mensurável? Eu aumentei o número de clientes, isso me aumentou de venda, então a mudança da minha tela ou fazer uma funcionalidade melhor dentro daquela aplicação me gerou um resultado de tanto. Isso é uma forma de onde a TI tradicional trabalha.
Quando você fala de automação, esse retorno é imediato, então eu tinha um custo X e eu vou para um custo Y, então a economia de tanto está aqui o dinheiro. Então isso habilita com que o projeto gere um resultado muito grande para qualquer um que esteja envolvido dentro dessa operação. E ele é muito fácil. E aí você tem várias formas de se tratar isso. Uma das formas é devolver o dinheiro para a controladoria, outra forma é devolver para a área de negócio, outra hora. Então, aí vai depender de estrutura para estrutura. Então, aí, colocando a ideia numa visão um pouco mais dinâmica para ficar claro para todo mundo. A primeira forma, na minha visão, que eu falo que é o elemento basilar da coisa, onde você vai ter mais oportunidade de ROI, e aí falando de ROI, talvez não a maior oportunidade de projetos, mas de ROI, são projetos que eu chamo de torneira aberta. São projetos onde eu não tenho tratativa, sejam elas governamentais, sejam elas de serviço, sejam elas de tratativa do meu cliente, que eu automatizo essa atividade, e aí ela começa a me gerar um resultado e eu não tenho mais aquele desperdício de dinheiro. Beleza? A segunda, na minha visão, é a tratativa de alteração de processo. Eu entendo que processos devem vir, automação de processos, muitas vezes elas vêm embutidas com uma coisa super interessante, que é a alteração daquele processo existente para um processo melhor. Você tem que ter um nível de maturidade, a Dal pode falar um pouco sobre isso, mas muitas vezes não adianta você pegar uma empresa que não tem maturidade nenhuma em automação e tentar mudar o processo junto com uma automação, porque ela vai sofrer muito nesse caminho, porque ela vai achar que a curva de entrega é muito lenta. E a parte de automação normalmente entrega resultado muito rápido. Quando você vai por esse caminho, você tem uma curva mais lenta no delivery, mas você tem um ganho maior no médio e no longo prazo. E por último, vamos falar de FTE. E aí eu divido FTE em dois. E aí tem gente que vai querer me bater, tá, Dal? Eu gosto de falar isso, mas tem empresa que vai querer me bater. Eu trato FTE com 2 blocos, tá. Então eu falo pessoas reais e pessoas que são também robôs que você paga por alguma empresa terceira que não são seus, que são, você contrata um serviço bloco gigantesco, aquilo lá não é um controle seu, você não tem o controle daquela operação, você não sabe o que está acontecendo, você não sabe como aquilo funciona. Você está contratando, eu vou dar um exemplo, um BPO, um XPTO gigantesco, e ele a pessoa te cobra por PA, e na realidade não existe aquele PA, aquela posição ela inexiste, ela existe lá uma automação, e você paga muito caro por essa automação. Muitas vezes 5, 6, 7, 8, 9. Eu já vi casos, eu acho que o Adel deve ter visto casos piores que eu, 20 vezes mais caro do que custa de fato para ser feita aquela automação e deixar aquilo gerando para a empresa num custo mensal muito baixo para dar manutenção daquela automação. Então e aí eu trato essa piramidezinha que são os grandes, geradores de ROI dentro da operação. Deixa eu entrar então, você falou um ponto ali do processo não maduro, né. A gente tem acho que a gente passa por muito cliente aqui, e aí o cliente: "Ah, eu quero fazer esse processo". Então vamos mapear ele para entender o escopo ali. E aí se a todas as perguntas vem um: "Ah, não sei. Ah, espera aí, deixa eu pensar. Ah, não, pode ser feito assim". E aí eu sempre falo: "Espera um pouquinho, vamos quebrar, né. Em vez de a gente automatizar o processo todo, vamos pegar aquela partezinha que dói mais. Ah, você tem que postar no site do governo, tem que fazer CND, tem que fazer não importa qual que é a atividade ali. Vamos automatizar essa parte, eu libero mais tempo dos seus colaboradores para eles arrumar desenhar esse processo direitinho, porque eu assim, eu posso fazer um to be do projeto para o processo, como ele é hoje, transformar em outro, mas não é o ideal. O ideal é que a automação automatize algo que está funcionando, né. Exato. E é uma dor que eu vejo com os clientes que eles: "Não, mas dá para fazer". Não, tudo dá, mas dá para você implementar um RP e resolver também, né, mas eu acho que o mundo ideal é você medir o quanto ela: "Olha, eu tenho 3 pessoas fazendo desse jeito hoje, elas demoram tempo. O robô vai fazer em tanto tempo, essas pessoas vão fazer essa parte que o robô não vai automatizar agora". Já vai dar um ganho operacional, vai dar sobrar Já. colaborador ali para atender a demanda e resolve, né. E um pouquinho do que você falou do torneira aberta, assim, eu acho que tem muito, mas eu vejo quando você eu vou falar quando eu tô fora, né, quando a gente tá fora da empresa, a gente tem muito case, e aí a gente vai dando os insights para o cliente. Sem Mas dúvida. mas eu acho que aquele, como é que é a frase? Eu vou tentar falar a frase do jeito mais bonito, mas quando você tá dentro, você não consegue olhar para fora e ver isso, né, "Eu tô perdendo aqui, tem uma torneira aberta". E aí muitas vezes tem que escutar de outros, pegar cases, pegar exemplos desses casos para ele poder: "Olha, eu tô perdendo aqui".
né. Tô perdendo muito dinheiro aqui e não tô Não fazendo tá me nada. gerando. Exatamente. Mas eu acho que isso você tem que fazer um ajuste, eu tenho algumas técnicas para se fazer isso. Uma das técnicas, por exemplo, é pegar uma ABC de custos para atividades que eu faço uma ABC de custos, ou seja, onde eu tenho meus maiores e meus menores custos, tirando folha, e aí eu vou ter uma curva daquilo que eu gasto mais, tá. Então isso é uma técnica para qualquer empresa, pode ser usada, com qualquer empresa do mundo. E aí dentro dessa curva, eu vou listar quais são os principais gastos e eu vou ter que explicar aquele gasto, pronto. Ali você já vai começar a entender por que que se você tem ou não uma torneira aberta. Essa é uma técnica super fácil e que ela facilita muito nesse levantamento, mas eu concordo contigo quando a gente fala que exemplo é sempre mais fácil, trazer alguma pessoa que viveu aquilo, eu consigo fazer um balanceamento daquilo que eu tenho de fato versus o resultado que eu preciso dar e falar assim: "Putz, eu consigo nesse caminho". Óbvio que nunca vai ser igual, então uma coisa que você aprende com automação num curto espaço de tempo é que uma empresa, mesmo que eu tenha o mesmo processo nela, é completamente diferente. Mesmo que elas atuem na mesma área, que elas atuem no mesmo modelo, uma empresa é completamente diferente da outra, quando você fala neste modelo de: "Ah, eu faço assim ou faço assado". Então, isso vai mudar por nível de hierarquia, você vai mudar por nível de solução, por área, por qualidade do serviço, do modelo de serviço. Então, isso são coisas que que influenciam a parte de automação de uma maneira muito grande, tá. Exato, e cada consultoria implementa o RP de um jeito, né. E aí a complicação é maior. A gente acaba tendo muito robô pronto que é de consultas. Mas quando a gente fala de processo: "Ah, mas você não tem nenhum robô que entra na transação e faz isso?" Tenho, mas eu tenho certeza que vai ter alguma coisa diferente. Então não vou prometer um setup de uma semana. Vamos combinar um setup de 3 semanas que eu vou entender como você faz, adaptar meu robô e colocar para rodar. Isso. Não tem muito, e aí tem essa frustração: "Não, porque o outro alguém prometeu". Eu falei: "Não, tudo bem, vai lá", mas eu acho que, assim, não existe processo pronto quando envolve os RPs maiores ali, porque cada consultor implementa de um jeito também. Não, e não existe e não e uma outra coisa que a gente tem que tirar da cabeça, tá, não existe solução pronta. As pessoas se as pessoas estão esperando dentro da automação uma solução que, eu vou é um plug and play igual você tem do Windows, esquece, não funciona. Se te oferecerem isso, estão te enganando, e eu sou bem honesto, estão te enganando. Então, isso vai para a ferramenta, a minha ferramenta faz tudo. Cara, eu não conheci nenhuma ferramenta de mercado, ferramenta, que não precise de um nível de customização para resolver esse tipo de problema. E aí eu posso falar de qualquer player do mercado, qualquer um. Não, ele vai ter que se adaptar, ele vai ter que trabalhar junto contigo para conseguir gerar um resultado. E aí você precisa ter uma belíssima consultoria para trabalhar junto com vocês. Eh, eu acho que esse é o grande challenge da coisa. Como é que eu faço para e aí o seu exemplo é perfeito. Cara, vamos trabalhar onde dói mais. Pode ser que onde dói mais não seja onde eu gere o ROI imediatamente. Então, isso é uma outra coisa que as pessoas têm que aculturar. Putz, me dói mais fazer a atividade X, mas onde está o ROI? Está no Y. Vamos fazer a X primeiro, porque eu consigo pensar no Y com calma. Ela não me dói tanto. Ela custa caro. Custar caro não significa doer na operação. Então, óbvio que para o executivo sempre o custar caro é uma dor, e uma dor grande, normalmente a maior de todas. Mas quando eu gosto de falar que muitas vezes você tem que trabalhar numa atividade prévia para gerar base para construir o ROI. Então isso é uma coisa importante. É difícil você ter uma atividade única. "Ah, eu tenho atividades únicas?" Tenho, eu vou achar algum eu tenho que fazer uma transição de dado de um lado para o outro, essa transição eu tenho que fazer uma transformação dentro de uma planilha. Eu estou inventando aqui, tá? Uhum, Dentro de uma planilha. Ok, isso é uma atividade única, mas normalmente atividades que dão um ROI grande, elas não vão ser assim. exato. Isso, acaba sendo uma frustração. Eu vejo em alguns clientes, eles têm uma expectativa de, eh eh, ter algo muito grande logo de cara, a gente sempre fala: "Vamos começar", e também eu acho que existe, eu queria um pouquinho também de você, a como conduzir a primeira experiência do RPA ali, né. Eu tenho o discurso da venda, né, mas eu queria, assim, É, eu como que para a área você vende ali: "Ó, vamos começar uma automação aí". eu gosto de sempre eu falo que você sempre tem 3 modelos para trabalhar, tá. Eu falo que são 2 extremos e um que é o meio do caminho dessas 2 coisas. O primeiro modelo é o modelo, assim, quick win.
qual que é o projeto de menor tamanho que eu tenho maior resultado e que vai me gastar menos tempo. Esse é o e essa é a forma que eu acredito que você ganha corpo muito rápido dentro de uma empresa. Eu acredito que é a melhor forma? Não, porque normalmente esse tipo de projeto de Queen eu tenho um ganho, mas ele não é um ganho que vá levar você para falar com o presidente da empresa como é que você ganhou tanto dinheiro fazendo essa automação. Tá? Então, o Quick Win ele vai te dar o dinheiro, ele vai pagar o projeto, ele vai gerar o resultado. Ele é muito rápido, mas ele dá uma pequena quantidade de resultado ao longo do tempo, ele é acumulativo. Então, essa é uma forma de trabalhar. A segunda forma de trabalhar, que eu acho que é a mais complexa, eu acho que você tem que ter um coração muito bom, tem que ir no cardiologista para ver se está tudo beleza, que para provar que está tudo certo contigo, é o seguinte: eu escolho o projeto que tem o maior ROI atribuído e independente do tamanho, eu faço esse projeto. Por que que eu falo que você tem que estar o cardiologista envolvido? Porque este tipo de projeto é um projeto normalmente que demora 1 ano para ficar pronto. E aí 1 ano e meio para ficar pronto, você tem que explicar muita coisa nesse meio do caminho, muito. Exato. Então, essa é uma forma muito radical, de se trabalhar. Você vai entregar o resultado, se você trabalhar certo, se você trabalhar com calma, vai, mas você vai sofrer. Eu gosto de avisar antes, porque sofre. O Adal já deve ter passado por projetos assim. Eu vou fazer um projeto que a curva é de 1 ano e meio, para eu gerar o resultado em 1 ano e meio, eu tenho que ter muita certeza que esse resultado, primeiro, ele existe. Então eu não consigo, no meio do caminho, eu não depois de 8 meses de projeto, eu não consigo: "Putz, era um projeto que ia me dar 10 milhões, ele vai me dar 10 mil. Ferrou, você já gastou 8 meses de dinheiro para um projeto que vai te dar R$ 10.000. Então, primeiro, tem que ter uma certeza absoluta que esse projeto tem um resultado atribuído, um ROI grande para aquela operação. E segundo, conseguir tratar com o board de uma maneira eficiente para provar para o board que aquele projeto está acontecendo e ele é mais lento. E eu falo que é o terceiro, que é a mistura dos dois. Em vez de trabalhar com uma única squad, você trabalha com duas, onde eu trabalho os quick wins, onde eu vou gerando esse resultado, então eu vou trabalhar com 2 times, e aí eu vou gerando o resultado, e no longo prazo eu trabalho com um time num projeto grande para dar um ROI atribuído grande. Então, eu prefiro trabalhar na do meio. Normalmente, aí o Adalvo vai falar 10 milhões de vezes melhor que eu, por conhecer muito melhor o mercado, as pessoas começam com o de quick win. E quem começa com o grande se frustra. Então, aí eu queria escutar um pouquinho. Não, agora é a É, sua vez, eu falo e eu escuto. mas eu acho assim, tem todo um desafio, né, eu acho. O primeiro é acreditar na ferramenta, né. Porque quando alguém vem e fala: "Ó, esse aqui isso é um RPA, ele faz isso", aí a gente mostra muito vídeo, muito case, então dá uma segurança, mas uma coisa é você ver e outra coisa é você ver funcionando dentro da sua casa, né. Então, a gente sempre fala para olha, a gente tenta mapear os processos, né, então a gente tem metodologias ali para ajudar a mapear. A gente sempre fala: "Vamos começar com um pequeno". Tem muito cliente que fala: "Não, vamos fazer um roadmap de 20 projetos, um grande rodando, os outros rodando em paralelo". Mas eu sempre falo: "Ó, quando esse cliente já está maduro, vamos embora. Se não está maduro, eu falo: "Vamos botar um para rodar", para o seu chefe ver, para a diretoria ver, que um projeto com custo baixo dá um resultado rápido, que aí vai habilitar os outros. Aí a gente investe em montar um roadmap, estruturar e tudo mais. E aí, no roadmap, a gente sempre separa ali, ó, esse aqui tem a duração maior, e aí já separa, como você comentou, 2 squads, um fazendo os quick wins, para ter as entregas parciais para tudo para ser palpável, né. Eu acho que tudo Sim, que eu acho que a dificuldade dos grandes projetos de TI é a frustração de você não ver nada por muito tempo. A é isso. vantagem a vantagem que a gente tem com o RPA é que muita coisa você consegue entregar, né. Hoje com o ágil você vai entregando parcial, vai mostrando, mostrando vídeo, mas é diferente do rodando. Então quando você roda entregando com um ou mais squads, entregando vários robozinhos pequenos ali, que já estão dando algum resultado, e o grandão sendo montado, você tira aquele: "Não, mas olha, já entregou 3. Ah, mas prometeu 15. Não, tudo bem, já foi 3, foi 5. Agora os longos vão ficar para o final, porque é a entrega mais longa". E aí quando entrega, você teve tantas entregas no meio que não rolou aquela frustração, que é o que rola em todo Exato, projeto de TI, né, de 1 ano você, cara, nem por que que a gente tá fazendo esse exato. projeto mesmo? Né, É isso. aquela palavra, o tesão sumiu, né, porque já passou É tanto isso. tempo que Ele perde a sensualidade, eu falo. Ele vira ele perde aquela: "Putz, que animal". Você fala tanto daquele projeto que as pessoas vão se acostumando com ele. Óbvio que quando vem um resultado que é uma paulada na cara, você fala assim: "Poxa, realmente valeu a pena esperar". Mas isso tem uma maturação, tá. E eu acho que um ponto que você colocou, acredite na solução.
A solução, se você não acreditar nela, não entra. Eu sou um cara muito frio em relação a isso. Não adianta você entrar numa solução que você não acredita. Se você acredita que aquilo vai resolver de fato o problema, então aí você tem que seguir. Não acredito. Então, cara, você tem bilhões de caminhos dentro da área de tecnologia para resolver problemas. Ah, automação não é o único. Um outro ponto que eu acho que é importante, que eu esqueci de falar, e eu acho que é sempre importante colocar, projetos grandes tem uma tendência de, serem mais caros e 2 usarem ferramentas que vão muito além de uma ferramenta de automação. Então você vai ter que usar um elemento de cloud, você vai ter que usar uma ferramenta de IOCR, uma ferramenta de AI, você vai ter que usar um ETL aí, um Airflow, alguma coisinha, pra fazer um tratamento de dado mais eficiente. Você muda um pouco a característica de um projeto de queuing que normalmente funciona com uma ferramenta super, super simples, e aí você tem esse resultado e com um custo muito baixo de operação. Então, quando você fala de um projeto maior, você também tem que se preocupar com esse custo de operação desse projeto, porque senão você vai se frustrar depois para dar manutenção nesse projeto. É uma coisa que a gente conversa muito, né, Adal, que é a questão, putz, eu fiz um projeto, ele me custou bastante dinheiro, me gerou resultado, só que agora ele custa muito caro. Como é que eu faço para Exato. melhorar esse muito caro? Então, esse é um ponto bem importante na operação. É um ponto que a gente começou a ver com os clientes mais maduros, que estão ali com uma jornada de 2, 3 anos, "Nossa, o RPA tá caro", né. Vem o diretor de TI, olha aquela linha ali do RPA, né, e: "Cara, tá caro, reduz". Mas espera aí, eu já dei milhões de ganho, não importa, tá caro, agora é hora de você reduzir. E aí aí começa uma nova jornada de entender se aquela automação precisa estar rodando, se precisa rodar por tanto tempo, se o que dá para customizar. Eu acho que Exato. é o próximo sofrimento de quem já está maduro, quem está lá na frente com muitos robôs e muitas licenças rodando em paralelo ali, né. Exatamente, como que eu faço para reinvestir meu dinheiro? Eu falo que isso é um reinvestimento de dinheiro. Eu tinha uma operação X que ela me custava X milhões por ano, X mil por ano. Ok, eu vou mexer nessa operação para dar uma economia, um saving nessa operação, e eu vou recolocar esse dinheiro em outra operação que agora precisa desse dinheiro para ser automatizada, para ser alterada. Muitas vezes você vai mexer nessa própria operação. Então você vai gerando essas curvas de aprendizado ao longo do tempo, mas a única coisa que te dá é a maturidade. Não Exato. tem jeito, começar pequeno, e testando, e uma coisa que não gerem uma expectativa no sentido, tipo assim, as pessoas eu gosto sempre de falar isso. O Adal fala muito isso, eu adoro quando ele fala isso. As pessoas em pouco tempo se apaixonam por RPA, e elas querem que tudo resolver com RPA. Por quê? Porque você entrega rápido, porque você tem uma forma de trabalho, super, rápida de entregar as coisas, quebra um pouco os paradigmas das entregas mais lentas. Então, o RPA não resolve tudo, a automação não resolve tudo, você tem milhões de formas de fazer as coisas, e tem que e muitas vezes é importante entender ou não, né. Cara, isso não é uma automação, isso aqui é uma outra coisa, isso é trabalhar com banco, isso aqui é trabalhar com uma ferramenta, sei lá, de dados, isso aqui é você fazer um back-end, um front-end, um formulário, whatever. E aí você tem que trabalhar muito bem esses elementos para não gerar frustração também no cliente, e entender, o cliente entender que nem tudo vai ser resolvido daquela forma. A gente tem muito desafio que a gente participa das grandes aceleradoras, né, das incubadoras, e aí tá lá: "Não, o RPA faz". Não, faz, mas você tá precisando de um software, né, não vou resolver isso com RPA. É isso. Assim, contrata um RP, acho que já tá no tamanho, ou estrutura essa operação. Não é um Ou RPA compra te um entregando CRM. não é um RPA te entregando isso, você tá fazendo um jeitinho brasileiro para resolver um problema grande. "Ah, mas eu não tenho budget para isso". Não, tudo bem, então tarefa. Continua controlando no Excel. Mata as tarefas que doem nesse processo, enquanto você não cria, mas não acha que o RPA vai fazer você fugir do Excel se você não tem um sistema por trás controlando, né. Exato. O Excel é o maior RP do mercado, né, porque todo cliente usa ele. Maior RP, maior CRM, o Excel é uma ferramenta, se o dia desligar, ele é quase o Stack Overflow no nível de desenvolvimento. 89% das pessoas param. Exato. Vamos aproveitar e voltar um pouquinho, só dar uma mensagem para quem estiver assistindo aí, quiser deixar perguntas, a gente vai respondendo aqui durante também, tá. Esqueci de falar no comecinho, mas quem tiver por aí quiser mandar perguntas, pode mandar.
Vamos falar da parte de recuperação de imposto, que é um dos pontos ali do seu Uhum, artigo, né. Conta um pouquinho da experiência que você teve e algumas dicas bom. para quem está pensando em ir para automação e como, usar. E aí, em paralelo, eu estou pegando um vídeo aqui de um exemplo de buscar os XML no site lá da Tá bom? Receita para imputar, para fazer essa recuperação também. É isso, vamos lá. Então, bom, o Brasil é um país que ele tem, uma carga tributária gigante e ela é bem complexa, tá. Então, eu vou dar um dos exemplos que pode seguir na parte de tax, mas você tem alguns milhares. Então, a recuperação de imposto ela ocorre frequentemente. Então quando é que ela ocorre? Então ela ocorre quando eu tenho uma determinada lei, que eu não sei onde eu encaixo determinado serviço ou produto dentro daquela lei, e eu tenho um imposto a receber e eu negocio isso tanto com, a parte jurídica quanto a parte, fiscal do processo, então, de receita e eu negocio isso e eu tenho que fazer esse recolhimento de imposto, e aí eu faço isso de uma forma, eu retrocedo esse imposto e capturo esse dinheiro, e outra forma é quando eu tenho níveis de tributação eu tenho um negócio chamado bitributação ou tritributação, onde eu pago o mesmo imposto múltiplas vezes, eu posso recuperar esse dinheiro dentro da operação. Então, para fazer isso, você tem que ter os seus elementos fiscais, então, os documentos fiscais onde eu tenho o pagamento desse imposto e solicitar com os documentos, corretos para o governo fazer essa solicitação do dinheiro de volta para a organização ou um abono, dentro do pagamento do próximo imposto. Então, para isso acontecer, você tem que trabalhar primeiro com os documentos, saber exatamente qual é a característica do imposto que você está recuperando dentro do estado e qual o nível da organização desse imposto, se você está recuperando um imposto municipal, um estadual ou um federal, e aí a partir daí fazer a recuperação via, as ferramentas do governo. Para fazer isso, aí o Adal pode falar um pouco melhor que eu, mas basicamente você vai ter uma camada aonde você vai ter o dado, certo, disponível para fazer a operação, ou seja, eu tenho toda o ferramental do governo dentro de uma VM, dentro de um pool de VMs, alguns vão ter que funcionar em Citrix, outros vão ter que funcionar numa VM em Linux, outros vão ter que funcionar numa VM em um Windows, isso vai depender de órgão para órgão e processo a processo, e a automação ela vai passar passo a passo para fazer isso, buscando os arquivos e recuperando dinheiro ao longo do tempo, tá. Eu acho que esse é o grande challenge. Eu gosto de colocar, esse é um processo, normalmente esses processos, que tem uma curva um pouco mais lenta pelas características técnicas que envolvem nesse processo. Tecnicamente você fala assim: "Eu vou ler um arquivo de um lado, vou fazer um cálculo dentro dele e vou cuspir esse arquivo do outro". Porém, você tem interações com ferramentas governamentais que dão muito trabalho. Aí eu acho que o Adal pode aprofundar um pouco mais nisso, sobre as relações entre governo e a parte de automação. Eu acho que é justamente um pouquinho do que você falou, né, governo não tem integração, né, então você tem que fazer ali no braço. O RPA vem muito para ajudar. Desde a gente pegou um projeto recente que tinha que baixar 180.000 XMLs do site da Receita para fazer uma restituição ali. E assim, foi aquelas coisas do tempo recorde: "Ó, Adalberto, eu preciso que você baixa isso em 2 meses". Tá bom, olhamos o site do governo, nada, desenvolvemos ali a automação super rápido e ficou baixando, chegou a ter acho que 8 máquinas em paralelo baixando. E aí eu perguntei ali, eu fui falar com a consultoria que estava fazendo a Big Four que estava fazendo ali a auditoria, eu falei: "Mas por que que assim?". "Não, a gente pegou aqui que eles não tinham coletado, tal", "Mas quando? Quando que isso precisar, Adalberto, é caso para caso", né. Então, o problema de você não ter a padronização na raiz ali, né, no dia a dia, onde você tem alguém, você põe uma pessoa capturando e ela captura, como é uma coisa, não é: "Ah, eu entro lá e capturo o que dá naquele dia e no outro dia eu vou lá, capturo", e vai ficando gap, né. Então eu acho que é muito isso, se você consegue colocar uma automação que está pegando essa informação, e fazendo já padronizado ali, criando o schedule ali, né, da tarefa, você vai conseguir garantir, essa coleta. E site de governo não tem mágica, eu sempre falo: eu tenho que coletar no site do governo?". Tem, vamos na madrugada, né. É isso. É a velocidade, não tem jeito, você pega dia 28 ao dia 5, esquece, você não o site vira uma carroça.
Então, é assim, é entender nas empresas, acho que as empresas têm que olhar ali o que que elas têm de fiscal que precisa ser feito, que vai dar uma dor de cabeça lá na frente, a gente fala muito com contadores também, para justamente fazer esse link, ó, já põe automatizado, né, a gente pegou lei do bem, coisas que envolvem ali de você ter que ir dar report, renova a bio, esses tipos de coisas que envolvem reports, de você já fazer automatizado no mais rápido possível, Exatamente, e ter o exatamente. controle, né. É, e isso gera o resultado de uma maneira muito eficiente. Na hora que você começa, a Bit entra junto numa área de tax ou de controladoria, de uma forma geral, o os con as equipes sabem exatamente onde ela vai conseguir recuperar imposto ou não. Óbvio que eu sou eu gosto de falar, né, eu sou um analista de sistemas curioso, mas existem especialistas na área que conhecem ponta a ponta o modelo do processo e exatamente onde tem a oportunidade de recuperar esse dinheiro. E é muito rápido, tá, porque isso tem uma variação também pela característica da sua empresa. Ah, eu tenho uma empresa de, agronomia, eu tenho uma empresa de engenharia, eu tenho uma empresa de, sei lá, aviação civil. Cada empresa vai seguir determinadas normativas, fiscais, que você vai ter que colocar como elementos. Eu concordo com você. Você pega projetos de empresas gigantescas, que eles sofrem exatamente com isso, por fazer esses processos manuais. Então e não conseguir recuperar tudo que é possível recuperar. Então, esse é um projeto que, apesar dele ser longo e ter um trabalho, muito grande por trás, ele é um projeto que gera um resultado. Aí eu posso ser muito honesto, já vi projetos desses gerarem mais de 50 milhões de resultado, 60 milhões de resultado. Então, são projetos que quebram essas barreiras e conseguem gerar muito resultado financeiro, para as organizações de uma maneira geral. E isso pode mudar, inclusive, o direcionamento de um resultado final num ano de uma empresa, de médio para grande porte. Exato. Tá me escutando aí, Rafa? Tô, perfeito. Ah, tá. Você É tá que aqui deu uma con travado, você deu dá uma uma con travada, mas tá tudo funcionando. eu tentei subir o vídeo aqui pra mostrar um exemplo de vídeo, mas tá dando uma congeladinha, eu vou esperar um pouquinho, senão eu travo e volto de novo aqui. Tá bom, Mas tá bom. é um pouquinho, eu acho, quando a gente fala de governamental, eu acho que a solução. Ixi, o Adal caiu, pessoal. Adal caiu. Esperar um pouquinho. Voltei. Voltou, voltou? Tá inteiro aí? Vou parar de subir vídeo que não vai rolar. Não, voltando rapidinho então, mas eu acho que é o ponto ali do controle, né. O maior ganho do RPA nesses modelos, eu acho que é o controle, que é justamente onde tudo que passa pelo robô é tabulado, é controlado e você vai ter um log, né. Eu acho que é um dos Sim. principais, né. De governo, você pensa em algum projeto que você fala assim: "Ah, esse aqui é matador"? Você deu o exemplo mais macro. Tem algum ali que quando você fala de governamental que você acha que, dói pra Bitributação e todo mundo? tritributação, se esses são projetos que têm muito resultado, são relativamente simples de ser um pouco mais simples de serem feitos, e têm a capacidade de gerar um resultado muito grande, tá. Aí eu tô indo bem na moeda. Ah, eu tenho bitributação, eu pago bitributação, eu consigo recuperar esse dinheiro, isso já tem normativa, ele já tá explicado como faz, então é um processo onde eu tenho um modelo muito claro de operação, é um modelo onde eu consigo gerar muito valor agregado, e aí isso faz com que as coisas fluam de uma maneira mais eficiente e gerem um resultado grande para a empresa, não tão rápido, mas um resultado grande para dentro da parte fiscal e governamental.
tá. Então eu acho É, que esse é o primeiro projeto que se fala, tá. Outro que eu acho que é interessante é social, tá, que outra linha, uma linha um pouco diferente, mas que é um projeto eu já fiz alguns projetos de e-social, e e-social, você consegue, sei lá, automatizar 90% do processo. Tá, então e aí você se livra de tomar multa, de tomar multa trabalhista, que é uma luta um processo complexo, então a parte de social é bem importante e também tem um bom espaço para gerar resultado. a gente tem inclusive robôs que fazem ali a coleta do extrato do FGTS para É isso. as fases. É praticamente isso. E, "Ah, mas não dá", não, dá sim. "Ah, mas tem o CAPTCHA, reCAPTCHA, tem certificado digital", não, tudo dá para passar hoje, né, eu acho que assim como de um lado evolui para bloquear, o outro lado evolui para avançar, né, não tem muito como Exato. fugir, tá. Vamos agora para o próximo ponto aqui, que é a integração de cadastros, né. Eu acho que isso é fácil, né, quando a gente fala de CRM, ERP, cadastro de fornecedor, É. consulta simples. Conta um pouquinho É pra é gente. é, eu acho que esse é um projeto que, para qualquer empresa de médio porte, vai acabar acontecendo. Imagina que você tem, dentro da sua empresa, um oceano de legados, e esses legados precisam conversar, tá. Então, esse é um projeto que, antigamente, eu acho que o Adal viveu muito esse tempo comigo, o Martin, que não está aqui também, que a gente fazia muito sistema intermediário, muito middleware para tratar dado, para fazer uns dados de um sistema para o outro. Isso custava uma fortuna, tinham middlewares que custavam alguns milhões de reais e tem middlewares até hoje que custam alguns milhões de reais para fazer exatamente isso, que é capturar o dado de um determinado legado, e aí você pode ter um legado de billing, você pode ter um RP, você pode ter um CRM, e integrar o dado e deixar esse dado cadastrado de uma forma unificada para a empresa inteira. Qual que é a vantagem disso, tá? E aí você tem algumas soluções que você vai fazer aí no meio, que vão, por exemplo, plugar alguma IA para melhorar o cadastro, a qualidade do seu cadastro, a forma que ele está feito, se eu tenho problema de cadastro e vou arrumar de uma ponta a outra. Eu tenho uma jornada do cliente unificada, então o meu cliente vai ter uma operação e eu não tenho que pagar software para fazer isso, que eu vou fazer normalmente por transação e volume de dado. Então, essas 2 curvas, elas vão se encontrar e dar um resultado bem acima de R$ 1.000.000, tá. Eh, Você está falando aí de projetos que, se você pega uma empresa grande, você está falando de 3, 4, 5, R$ 6.000.000, como resultado muito rápido. E esse e aí a gente começa a entrar naqueles quick wins, tá, óbvio, do Uhum. modo que você falou, picando. Não adianta você falar assim: "Putz, eu vou dar R$ 6.000.000 tudo de uma vez". Não, não vai dar 5.000.000. Óbvio que isso vai variar de empresa para empresa. Eu coloquei 5, R$ 6.000.000 como um exemplo, mas, eh, esse tipo de projeto, quanto mais fatiado ele for, a granularidade dele é bem importante dentro dessa operação. Então, quanto mais resultado, mais o resultado chega mais rápido do seu lado. A gente pegou recente projeto com mainframe, que o mainframe é legado, ninguém vai usar. Aham. E tá lá sendo atualizado. Não, a gente tá atualizando ali com carga, mas aí a gente não consegue tirar o report. E a gente: "Não, tudo bem, bota um robô que pega de um e leva para o outro". Só simples, é só isso. É, uma vez por dia, resolve? "Não, quero 2". Tudo bem, né, é muito tentar, "Ah, mas o legado fica lá abandonado". Nunca fica, né, o legado sempre vai ser uma base de consulta, sempre vai ter ali informação, né. Eu acho que é um ponto que as empresas, a TI vem: "Ah, eu vou desligar esse ambiente depois", mas não desliga, né. Eu conheci poucos ambientes que foram de fato desligados, tá, ao longo da minha história em tecnologia nos últimos 20 anos, assim. Você pode ver pela quantidade de programadores em COBOL, em Natron, em Adabase, em DB2, que eu tenho até hoje, são coisas extremamente caras, e continuando tendo, porque não é simples você desligar um legado. Legados, trazem consigo uma história e uma carga do software que é muito grande. Talvez, na minha aí é uma visão muito do Rafa, tá. Eu acredito que a única forma de desligar legado seja tratar como uma automação o maior número de vezes possível para passar para o outro legado, e aí você não depender mais daquele. Exato. E eu sempre fico impressionado, a gente pegou, acho que na sequência, uns 3 projetos de mainframe aqui, aí a gente falou: "Nossa, mas ainda usa bastante", né, desde um mercado a um banco, né, todo mundo ainda tá, algumas empresas ainda usam e não vai morrer, né, ele tem uma característica e transações ali que não, nem dá para ser migradas muitas delas, né. Bacana. Vamos para o próximo aqui. Então, interação, né, não preci as pessoas precisam focar na atualização de relatórios e apresentações, né.
Mas antes eu pulei um aqui, só a interação dinâmica com o cliente, né, eu queria esse é um que eu gosto bastante, que é justamente aqui a gente usa muito ainda chatbot, mas não aquele chatbot, escreve o que quiser e eu adivinho aqui, né, eu acho que é muito aquele O chatbot chat do o mágico, eu falo que é o é, chatbot do Mister M, assim, ele aquele "Plau". chatbot que você entra no chat: "Resolva aqui com todos os seus problemas", aí você põe ele dá: "Eu quero segunda via da conta", aí ele solta uma mensagem do tipo: "Ah, você quer trocar trocar a sua linha?". "Não, eu quero só a segunda via". Mas eu falo aquele chatbot direcionado, onde o que que você quer fazer? E A, B ou C. É tipo quando você É quer agendar um isso. exame, ele já vem lá, você quer A, B ou C, tira a foto, ele vai lá, vai ler. Eu acho que é mais esse para interagir com o cliente, mas dá outros exemplos, fugindo um pouquinho do chatbot integrado ali. Então, qualquer eu vou pegar uma operação de RH que para mim ela é muito legal, então, e que funciona interação com o cliente aonde e esse é um exemplo que tem bastante no mercado, tem até algumas ferramentas hoje fazendo isso, mas eu ainda acho elas um pouco caras, que quando você fala: "Ah, eu tenho que enviar documentação de funcionário que eu estou contratando". Esse é um exemplo para mim que é É. então, hoje você consegue fazer uma tela onde você captura o documento, valida o documento, imputa nos sistemas, valida o dado, coloca no gerente, na estrutura, sem colocar a mão de uma pessoa sequer. O Adal pode explicar como faz isso, eu acho que eles têm alguns exemplos desses casos. E isso funciona, isso é 100% uma automação. E é uma automação, imagina uma empresa que tem um turnover grande, tá? Empresa de construção civil, empresa fabril, eh A toda safra vez no agro, né. é isso, empresa de safra no agro, que eu tenho uma troca grande de pessoas, tenho contratação e demissão. Imagina que eu tenho que ter gente suficiente para suportar esses movimentos. Quando eu automatizo isso, eu vou contra normalmente as pessoas que fazem isso já não são da sua empresa, elas estão lá num período super temporário, elas também são sazonais, ou seja, no sentido que ela vai estar lá por um período X só para fazer aquela atividade. Então ou você manda para um BPO que está usando uma automação para fazer isso, tá. Então, e esse é muito claro. Então essa automação, ela vai servir exatamente para isso, ela vai capturar esse dado, ela vai imputar os legados, ela vai mandar o e-mail de boas-vindas, ela vai indicar os caminhos, ela não vai precisar de nada para conseguir fazer com que seu novo funcionário esteja cadastrado dentro dos legados. Então o que que isso facilita? Facilita seu processo de imersão, seu processo de cadastro, seu processo de compra de equipamento. Tudo isso envolve uma automação que começa lá na ponta do RH e ela vai se espalhar por todas as áreas da empresa. Eu contratei uma pessoa, essa pessoa, eh, mandou os documentos dentro de uma página, eu faço todos os cadastros deles no ERP, seja onde é que for, cadastro no sistema, solicito a máquina no helpdesk, peço a configuração, digo quem é o líder dele, tudo isso automatizado. Então esse é um exemplo para mim que facilita essa interação cliente-usuário, cliente e fornecedor de serviço de uma forma incrível, tá. Então e é super simples de entender e facilita muito o processo de contratação de pessoas. A gente tinha um vídeo dos documentos do Martin fazendo OCR no YouTube e bloquearam o nosso YouTube por causa disso. Mas é justamente essa a ideia. E aí tem uma parte que é importante, né? A pessoa imputou no site todos os documentos, o robô fez o OCR de cada um dos documentos, identificou que falta um, ele mesmo já responde ali, né? E vai cadastrando, a gente tem um desses processos dos clientes que o robô vai lá cadastrar, por exemplo, vale alimentação, vale refeição, plano odontológico, Tudo. plano de saúde. Então ele faz toda a cadeia, cria os usuários dentro dos interfaces e manda para o gerente consolidado, já ó, cadastrado dia tal, previsão de chegar o vale alimentação na casa dele dia tal, para quando ele fizer um onboarding, né, aquele momento que o funcionário chega o primeiro dia, que ele vai fazer o onboarding, o gerente ter tudo na mão, a máquina está chegando, ele vai fazer agora a integração, aqui está os usuários e senhas dele nos sistemas, a previsão do plano de saúde é tal, mas o número da carteirinha já é tal, ele já pode usar, coisas que parecem, parece que, não, dá para esperar. Mas quando você entra numa empresa, e são coisas que você espera. Eu lembro muito, eu tive É uma isso. experiência muito boa que eu mudei de emprego com a minha esposa grávida de 7 meses. E demorou 2 semanas para chegar o número da carteirinha, né. É desesperador, né. É desesperador, porque qualquer momento podia ter alguma coisa. Meu primeiro filho nasceu antes do tempo, então você estava ali meio que tenso, vamos dizer assim. E aí, lógico, você está no emprego novo, você fica muitas vezes com: "Ah, espera aí, depois eu pergunto, depois eu pergunto". E não, e uma coisa que se tivesse me entregado no primeiro dia, nossa, tinha tirado uma tensão absurda ali.
exato, resolveria um problema. Um outro exemplo que eu acho que esse é mais para o mercado de seguradora, parte sinistro. Imagina o seguinte, bati um carro, ou tive um problema na minha casa, whatever, tá. Hoje, boa parte algumas seguradoras, e eu não sei mais como é que tá isso, faz tempo que eu não tenho um sinistro. eh, Antigamente, pelo menos, você, putz, o cara tinha que ir lá investigar o sinistro, ligar, chama o cara da seguradora, o cara avalia. Cara, você pode fazer isso 100% automatizado. O cara, ele entra na ferramenta da seguradora, num aplicativo da seguradora, e por trás você tem uma automação que faz isso. O cara tira foto do carro, como bateu, placa, veículo, horário, abre o sinistro automático, controla tudo digital, eu não preciso de um papel, eu não preciso de nada. Eu preciso levar em tal lugar. Não, tá ali. Eu preciso levar para fazer uma validação. Não tem problema, você não vai emitir um papel da validação. O cara automaticamente já tem os seus documentos, já marca o horário para fazer isso, já chama o guincho pela própria aplicação, ou seja, por trás você já está chamando o guincho, já está ligando para alguma coisa, alguma emergência que esse é um exemplo que você pode, qualquer seguradora pode aplicar amanhã, tá? Cotação de seguro, mesma coisa. Putz, eu quero uma cotação de seguro. Vou fazer exatamente esse processo. Então, eu tenho um corretor, uma empresa de corretagem, ele recebe o dado do cliente, automaticamente ele já faz a cotação com todas as empresas, recepciona o dado, manda as cotações, tudo automatizado. Então, você tem frentes que são inúmeras. Eu tô falando de seguro, eu tô falando de RH, a gente acabou usando aqui, acho que isso é bem legal, um exemplo de back office, ou seja, da minha operação empresarial, e outro que é com o meu cliente de fato. Para quem eu tô vendendo, para quem eu tô fazendo essa compra. Então, você quer um outro exemplo? Processo de troca de roupa dentro de marketplace de compra. Cara, você não precisa de pessoas para fazer um processo de troca. Por que que eu não preciso? Porque mandou no correio, já chegou, o cara já colocou a data, tudo automático, eu não preciso entrar em contato com ninguém. Então isso é um outro processo. Então, eu consigo acelerar os processos. Você fala assim: "Tá, tudo bem, se eu entrar numa ferramenta XPTO, ela faz a troca online". Faz, mas como é que funciona? A pergunta que você vai fazer é: "Como é que funciona o meu back office? Como é que tá funcionando? Como é que eu ligo na loja XPTO que me fez isso aqui, ou mandou o pedido para cá, para ele fazer a troca e eu validar se o produto está certo? Então, como é que eu faço para automatizar isso?". Então, isso é um outro ponto que é bem importante dentro dessas operações. Aqui eu tô agora no Canadá e eu tive essa experiência, né, eu comprei acho que um suporte para monitor e veio no tamanho errado. E aí eu fui lá no site, pedi a troca, sabe, 0. Aí só pediram para mandar uma foto da caixa aberta, né, e se eu tinha o que que eu tinha me pegado. Assim, demorou 3 minutos. E eu não estava acostumado, 2 dias depois, acho, bateram na minha porta para pegar a caixa. Aí eu falei: "Mas eu não recebi nada". Aí o cara: "Não, é só você colar isso aqui na caixa e eu levo embora". E acabou. Assim, é um exemplo que fácil. E você comentou, né, a gente falou, por exemplo, no RH, quando a gente fala de desligamento, que você precisa de evidência de tudo, por questões desde, Legais. o legais, né, ou SOX, o que for, tudo que o robô faz tem log e tira print, né, você pode É criar isso. evidência. Então você mata ali, como você falou, vamos pegar, meu processo de desligamento é um chamado. O robô vai atualizando o chamado a cada fase que ele passa, e você tem o resultado. Em logística, desde controlar onde o caminhão está, quem é o motorista, se tem multa, sem parar, por onde o caminhão passou, são coisas básicas ali que a gente foge, né, que a gente fala: não, isso é muito complexo". Quantas startups, quantas novas empresas estão nascendo só por fazer do jeito um pouco diferente que fica mais simples, né. É isso. RH, por exemplo, eu tenho um outro exemplo que para mim é super simples. Eu tenho, ainda na linha de turnover e desligamento, tá. Eu preciso mandar os olerites das pessoas que eu desliguei no último ano. Cara, tem empresa que pede 20 dias para te mandar um olerite. Exato. Cara, na realidade, se você manda um e-mail e aí, você pode dar exemplos aí, você manda um e-mail com, ou ele valida se o e-mail é daquela pessoa, se a pessoa manda o CPF, a matrícula, a data de nascimento ou o que quer que seja que eles pedirem ali, ele vai se você tiver uma automação cuidando disso, tudo bem, você pode não mandar em 5 minutos, mas em 1 hora você manda. Você não vai receber 50 milhões desses pedidos por dia, você vai receber um pool pequeno. Então é uma automação que roda a cada 1 hora e você vai livrar uma pessoa que hoje fica lá buscando lerite dentro de um legado para mandar para a pessoa que já funciona.
É simples, não tem nenhum monstro aí. Você tocou num ponto que eu queria aproveitar, só pegar esse ganchinho. Quando coloca automação, todo mundo tira a expectativa do SLA de 5 dias para online, né. Eh, aí eu queria que Isso você não contasse um existe. É, eu gosto de colocar isso, tá. Então eu vou quebrar o sonho de muita gente que acredita nisso. RPA, automação não é online, não acreditem nisso. Por quê? Quando a gente fala de automação de uma forma geral, ela é monothread, tá. Ela está trabalhando um por vez, ela tem uma fila para tratar. Se eu tenho um processo que tem 50.000, eu vou precisar de 50.000 máquinas para ser online, e aí o processo custa uma fortuna. Então, isso nunca acontece. E outra, até você acertar o processo, o modelo do seu processo, você tem uma curva. Então não se comprometam com SLAs que vão, mais gerar um desgaste na sua operação do que uma realidade do fato. Se você melhorar o SLA de 20 dias para 5, você já está dando um ganho tão grande para a operação, e aí não vai ter essa dor de cabeça. Então, outra coisa, nenhuma automação trata 100% dos dados, você precisa de não é que ela não trata, você precisa de um trabalho tão grande para gerar isso, custa tão caro para gerar isso, que esse mínimo que resta é tão pouco que vale a pena você colocar meia pessoa, 0,2 de uma pessoa para tratar essa operação ao longo de uma semana. Então, façam esses cálculos, eu acho que é sempre importante tratar isso, o Adal entrou num ponto perfeito. Muita gente: "Pô, agora é um robô, agora é na hora, né". Então, não, calma, não é assim que funciona, nem vai ser assim. E outra, né, isso impacta muito o ROI, né. Quando eu falo para os clientes, eu vou perguntar para o cliente: "Ah, vamos pegar um processo simples, entrada de nota fiscal, ler nota fiscal de serviço e imputar no sistema, básico". Aí começa a reunião, tal, mapeia o processo, então tudo bem. Quando você precisa que roda? Não, preciso que roda o dia inteiro. Não, mas como assim o dia inteiro? Não, horário comercial todo, mas espera aí, vamos voltar, deixa eu entender. Quanto tempo você demora para fazer uma entrada hoje? 5 dias, 3 dias. É, exatamente. Mas por que precisa ser online agora? Não pode ser só uma vez por eu rodo o processo, por exemplo, na madrugada, eu pego tudo que chegou do dia, lanço todos, dia seguinte começa zerado? Não, mas eu quero online. Mas espera aí, se for online, você vai ter que ter um robô de 8, 12 horas ali, rodando o dia inteiro para cobrir todo o horário. Se rodar só à noite e ficar uma vez por dia, não atende? Atende. E aí eu vou precisar de 2 horas, 4 horas no máximo, não 12 horas. E aí porque você por mais que, eu Adalberto, eu não vou fazer como serviço, eu comprei a licença. Tudo bem, mas a licença é 24 horas, você gosta de colocar muita coisa lá dentro, vai Exatamente. trazer um ROI muito mais agressivo ali, e você ter uma experiência melhor. E eu sinto muito isso nas reuniões: "Ah, mas eu quero online". Mas não, gente, eu acho que o ponto maior é não conta pra ninguém que colocou um robô, né. Pode não conta não, conta, mas deixa lá o SLA configurado de 3 dias. Não, minha área tem 3 dias. O robô vai rodar à noite e fazer tudo? Vai. Vai ter uma exceção que aparece um modelo de nota novo, como o exemplo que eu usei, prefeitura tal mudou a nota, mas, na prática, você continua com o SLA de 3 dias, eles podem nenhum. Lógico, todo mundo está Sim. acostumado em um, e agora você demorou 2, eles vão reclamar, mas: "Não, meu SLA é 3 dias, está dentro. Adalberto, o que aconteceu aí, resolve". Né, mas eu acho muito mais cuidado, porque o ROI é medido pela ferramenta que você está comprando pelo tempo. Então tentar sempre entender: "Olha, eu tenho um SLA de 3 dias, vou manter 3 dias, né. Depois a gente vai conversar, para reduzir isso, ou vamos fazer uma melhoria, ou o projeto realmente paga. Não, eu tenho 10 pessoas fazendo, se o robô fizer online, fizer dentro do mesmo dia, vai dar ROI do mesmo jeito". É Dá, mas isso. poderia ser um ROI muito maior, né. Eu sempre esse é o ponto que eu sempre levo para os clientes ali, não considerar que vai ficar online, né, porque não é, É, não, que não fica mesmo, né. não, até você fica, eu já fiz alguns robôs que eles ficam, mas é tão caro fazer uma automação com esse perfil, porque que você não tem ROI, você sai no zero a zero a conta no final das contas, até ela dá prejuízo, vamos falar assim. Então isso é uma coisa importante. Saibam de fato o que é necessário, porque, a gente não pode, eu nunca tive, mas eu não vivo sem, então não dá para ser assim, entendeu, para tudo que a gente faz. Então, respeitar esses SLAs e as formas que você tem com o seu cliente são fundamentais. E muitas vezes sentir um pouco, não muda o SLA de cara, vamos sentir em quanto tempo a automação responde, e vamos sentir, e aí a partir daí eu faço um reacordo de SLA. Porque eu já tenho um SLA dolorido, seja de 5 dias, 10 dias, 2 dias, 1 dia, whatever. Já tenho uma dor nesse SLA. Ok, já tenho essa dor. Então como é que eu vou fazer isso aqui? Ah, vou trabalhar e eu vou começar a entregar antes isso. O meu SLA é de 20 dias, mas estou entregando em 5 agora.
Putz, aí eu tenho um comportamento de 30, 40 dias. Putz, eu sei agora como se comporta essa minha automação. Agora eu vou reacordar SLA. E aí eu vou discutir SLA. E entender os picos, né. Tem dia que vai ter pico, tem dia que não. E aí você vai controlar o quanto essa automação usa e o quanto você precisa. Eu acho que Exatamente. a gente fala aqui a gente tem a operação assistida, né, que a gente põe ali logo depois de terminar o desenvolvimento, a gente acompanha ali um momento ali com todo mundo olhando, a criança crescer ali, a criança operar, vamos dizer assim, né. Tipo seu filho lavando a louça a primeira vez, você fica É ali pra ele isso. não quebrar nada. Mas depois você já vê, então a gente deixa sempre a gente acompanha alguns dias, depois a operação aqui, o 24/7 fica acompanhando pesado, e aí eu tenho um time que tá acompanhando os números, que é o tipo de relacionamento, que vai lá com o cliente e fala assim: "Ó, seus 30 últimos 30 dias, vamos ver, você tem picos em tal data, confere, confere. Ó, tem lentidão em tal data, confere. Por quê? Ah, é site de governo. Não, meu RP é a data que de fechamento o RP fica lento". E aí é para buscar alternativas, né, por exemplo, quando, o RP tá lento, como que a gente adianta a carga, como é que a gente diminui a carga, pode rodar na Exato. madrugada, e aí procurar alternativas que vai dar uma experiência melhor e vai garantir aquela performance ali, Dentro né. daquela curva. E isso é muito importante, e aí é uma técnica que a gente que na realidade quem me mostrou isso a primeira vez foram vocês, tá, Dal, que são as técnicas de, você expandir o desenho do processo. Então, ok, eu consigo ver as formas paralelizadas, mas o que que eu consigo fazer de forma independente para trabalhar num conceito de evento? Ou seja, putz, isso aqui serve para 2, 3 automações, então eu vou continuar fazendo isso aqui, vou gerar um resultado, disponibilizo isso aqui para esse elemento, e esses caras consomem dessa automação que está aqui em cima. Então, isso é uma forma de se trabalhar que gera um puta resultado também. Então, essas quebras são importantes, e compreender de fato o processo end-to-end, no sentido de como é que eu faço para o meu processo tá do começo ao fim, e como é que eu fatio esse processo para que ele se torne, como eu vou colocar o termo aqui, óbvio que não se abracem, mas como se fosse um robô microserviço, tá? Onde eu tenho robôs, isolados dentro daquele modelo, e que eles podem ser utilizados para mais de uma aplicação. Exato, a gente aqui o pessoal eu usava o termo dispatcher, mas o pessoal aqui chama o caller, né, que ele puxa os outros, executa, volta, atualiza e vai puxando na sequência. E não deixar, aquele robozão linguiçona que a manutenção fica cara, você não consegue quebrar ele, você não consegue executar uma parte dele sem ter que envolver um desenvolvedor para ir lá martelar, né. É isso Então aí. eu acho isso importante. E aí eu queria entrar, a gente tem mais 20 minutinhos, acho que é a parte que eu mais gosto, né, que é a parte de você não precisar mais ver relatórios e apresentações, porque o robô pode fazer. Aí eu queria que você contasse um pouquinho, depois eu vou contar, a É, experiência que a gente tem com muito cliente aqui. tem muita empresa gigantesca fazendo isso, tá. E aí eu vou, se vocês querem estar na crista da onda junto com a DAO na hora que vocês contratarem a Bit, isso aí é o que o pessoal tem feito nas maiores empresas de as maiores empresas do Brasil fazem isso com automação, tá. E aí você tem milhões de exemplos, e eu vou dar alguns aqui para vocês. Imagina o seguinte, todo relatório que eu faço, ele é baseado em algum dado pré-existente. Você não tira o dado da sua cabeça. Sinto informar que o dado não é seu. Você pode ter criado uma fórmula, mas o dado base ele vem de algum lugar, seja ele de um sistema, seja ele de uma planilha secundária, seja ele de whatever, tá? Com isso em mente, vamos perceber que qualquer relatório ou apresentação, ela funciona como um banco de dados, onde eu tenho um pool de dados e eu vou fazer determinadas fórmulas em cima disso, ou determinadas desenhos em cima desse cara, quando você fala de apresentação, e criar modelos que vão ser enviados de forma organizada para um grupo de pessoas. A partir daí, tudo que eu falei para vocês pode ser automatizado. Da captura do dado, da mudança de fórmula dentro de uma planilha, ou seja, no caso de uma automação, de fato, você não vai usar uma planilha, você vai fazer isso por dentro da codificação, que é muito mais rápido e muito mais eficiente do que eu fazer isso dentro de Excel. Porém, se necessário for mexer no Excel e atualizar ele, também
dá para fazer, então isso também não é nenhuma dor. "Ah, eu quero no final de toda vez que eu faço isso, eu transformo isso num PDF", também se faz isso. "Ah, no final eu dou um update numa apresentação", também faz isso. "Ah, e no final eu mando para um e-mail para 150 pessoas dentro da minha empresa", também faz isso. Inclusive, ele consegue, se você tiver determinado nível de configuração, validar quem está abrindo aquele e-mail e se aquele relatório ainda é necessário para manter ele ativo e que se ele já está gerando custo para você ou não. Então, isso é um exemplo, e aí eu faço uma provocação para quem está assistindo. Quantos relatórios você acha que uma empresa manda por dia? Quantas apresentações você acha que uma empresa faz por dia? Óbvio que existem apresentações que não têm nada a ver com a questão de dados, mas uma boa parte dessas apresentações, elas têm uma correlação com dados e elas só são dados. Então, a mesma coisa para planilhas. A partir do momento que você fez o primeiro desenho, se você tem uma área ou um time ou uma empresa onde eu mando isso e ele automatiza isso, acabou o seu problema. Você nunca mais na sua vida vai fazer o mesmo relatório. Você nunca mais na vida vai ficar mandando relatório que a pessoa não quer receber. Você pode fazer isso pode ser colocado, ele vai estar dentro de uma caixa automatizada, se a pessoa não quiser receber mais aquilo, ele vai falar que ele não quer receber, ele não envia mais. Ele vai validar se aquilo lá foi aberto, se aquilo lá não foi aberto, de uma forma automatizada para gerar esse resultado para você. Isso economiza em horas algo assim que eu acho que é Exato, incontável, tá. Eu acho que isso, hã, economiza 30% de qualquer trabalho de qualquer pessoa. Óbvio que o primeiro trabalho é fazer a montagem desse relatório, fazer a automação dele, depois disso pronto, tanto faz. é Pode que eu falar, vai vou lá, dá. eu vou voltar um passo, assim, pensa que eu primeiro vamos eu acho que como é que eu vou falar? Assim, processo simples, né, o quick win lá. Eu fiz um quick win, mas como que eu medi esse quick win? Ah, não, tem que mostrar o quanto o robô fez, quantas horas ele trabalhou, quantos deram erros, que são informações eu vou começar pelo básico, né, são informações básicas ali do robô que tem que dar visão para a área. E eu vi muita área, mas muita área usar isso já como indicador, um KPI da área. "Ó, tá aqui meu indicador, mas você tá me dando o dashboard do robô". "Não, mas tá aqui, ó, tem 7 indicadores meu aí, quantos ele fez, quantos deram erro porque a outra área mandou errado, quantos deram erro porque a gente não está no nosso escopo porque não foi avisado, eh, quantos por prefeitura". Então ele pega ali, as informações básicas, assim fala, toda informação que passa pelo robô dá para ser capturada. "Ah, Adalberto, mas tem informação que é sensível". Dá para usar máscara, dá para jogar para um banco, dá para fazer de tudo, assim. Então toda informação dá para ser usada. A gente está em alguns clientes, a gente já está medindo, já não, porque a gente já media faz algum tempo, né, quanto o robô é mais eficiente que a pessoa que fazia antes, que o processo anterior antes de ser automatizado, quanto ele já está dando de ganho financeiro, tempo, hora e tudo mais. Mas eu acho que o principal é o pouquinho é o final, que é onde você falou bem do não precisa mais fazer aquele relatório, o robô entrega. A gente começou a criar BIs aqui, que tem a capa, a folha de apresentação, é um PPT na prática ali, isso que no final nada mais que o robô ele atualizou a base, atualizou o dashboard, só vai lá e dá um exportar para PDF e encaminha para e-mail todo mundo. O robô nem se dá o trabalho de atualizar, porque ele executou, atualizou via log e só captura ali o resultado. Então eu acho que hoje, o robô fazer a parte repetitiva, eu acho que é maravilhoso, não estou tirando mérito não, mas você ter acesso à criação inicial, né, quando a gente fala de uma automação que você está começando, você não está maduro, a criação de um big data, Adalberto, mas por que eu vou usar? Eu só preciso do valor da nota e do CNPJ, quando a gente fala de ler uma nota. Não, você pode pegar lá o KNAI, a região que ele foi emitido, o tipo de produto, mas hoje eu não uso. Mas imagina no futuro, quando você tiver um volume grande, você cruzar isso versus a quantidade de produtos vendidos versus o contratado para você fazer um cruzamento. Para o meu negócio não faz sentido, mas qual dado faz sentido para o negócio? Né? Porque nada mais é, um Big Data nada mais é que uma consolidação de um monte de dados. Então, Exatamente. por que a gente não usa automação para ler isso tudo? Ler um monte de documento e deixar ali, né? Então, eu acho que desde o KPI da área, que é uma coisa básica, até a apresentação, a criação de Big Data dá para ser feita. E é Não, uma coisa que é super pouco utilizada na automação, né? Automatizou, tá funcionando, tá. Aí, mas que dados você precisa? Não, não, só precisava que automatizasse. posso dar um exemplo que isso, aconteceu em alguns projetos que eu participei, e aí eu acho que você vai se divertir um pouco. Eu acho que automação é a única ferramenta do mercado que consegue te dar a experiência de do usuário em 100% das operações.
exato, Eu te explico por quê. Imagina que eu tenho uma automação que ela vai entrar numa tela do sistema tal, e qual que é a diferença, tá? E eu tenho alguns exemplos na carreira ao longo disso de eu o time de automação pegar 4 ou 5 horas antes que um sistema estava começando a cair, porque a automação não dá gato. Ela não vai para uma outra tela, ela não pula, ela não tenta fazer no braço imputável, porque o ser humano ele quer resolver aquele problema, então ele vai tentando, pum, 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 vou tentando. A automação, ela você falou para ela que era para imputar o dado aqui, não está imputando, ela vai te estolar um erro na tela e você vai saber: "Ó, esse legado começou a estolar erro. Ah, aquele outro legado começou a estolar erro". Ou a outra tela, eu falei: "Ó, aqui eu estou começando a pegar". Eu começo a ter alarmística, inclusive de sistemas. Então, isso é uma solução que ninguém presta muita atenção e ela entra nessa questão de relatórios. A própria automação vai começar a te dar base de dados para você começar a trabalhar a própria área de tecnologia, num curto espaço de tempo. Então, exato, isso é uma forma muito, simples de entender isso. E aí, a parte de relatórios é gigantesca. Eu acho que, relatório, como você falou, vai muito além de montar relatório. Eu dei o exemplo de montar o relatório, mas o exemplo que você deu de criar uma base de dados, um big data com isso, é gigante. Imagina que você trata isso no nível mais granular que você tem, que é a operação de máquina do cara, daquela pessoa. Então, ele consegue saber, o cara tá em tra o a automação tá trabalhando com, às vezes, com a planilha que só aquele cara tem, que aquela menina tem, que o cara tem aquela a pessoa tem aquela planilha super especial, que só ele sabe. A automação vai passar por isso, e ela vai poder capturar esse dado e transformar isso em algum momento em inteligência para o business. Porque se eu estou tratando paralelamente, e aí é sempre um ponto que eu coloco, numa planilha, e você falou isso no começo da apresentação, tem algum furo dentro do seu legado. Tem exato, alguma coisa que ele tinha que estar fazendo que ele não está fazendo, porque se ele tivesse fazendo, eu não precisaria de uma planilha para controlar isso de uma forma paralela. Então, isso são coisas que você só percebe na operação do dia a dia. E na forma óbvio, eu acho que você tem um quesito de segurança gigantesco, tá. E eu sei que vocês da BIT são bem preocupados com isso. Hoje você tem LGPD, GDPR na Europa, você tem camadas de segurança, e aí você vai falar desde a camada de segurança do nível de acesso à informação dos usuários, ataque, e aí você consegue isolar isso com camadas de redes externas, com nível de WAF em cima de uma camada para dar segurança dentro das aplicações de RPA. Então, você também consegue proteger toda a operação que você está fazendo ali, e ainda garantir uma coisa, se o cara tira uma eu tenho certeza de uma coisa, se o cara tirar uma foto de uma determinada planilha, ele vai levar seu dado embora. Um robô nunca vai tirar uma foto de uma planilha sua, porque ele não vai ele não consegue fazer isso se ele não for programado para fazer isso. exato, Então, eu acho que isso é bem importante. Você tira um risco de segurança, que eu acho que é o maior risco de segurança que tem no mercado hoje, que é o risco social. Ou seja, você tem ferramentas de segurança, você tem times de seguranças robustos, você minimiza muito os ataques que você pode ter dentro de uma operação, mas a questão social você não consegue controlar. exato. A gente pegou muito caso durante a pandemia de automatizar processos que tinham um alto risco de fraude. Como as pessoas sabiam que estavam ali no risco de ser demitidas, as empresas começaram a ter medo de fraude e automatizar processos que, assim, não trariam ganhos financeiros, mas traziam uma robustez no processo de não ter mão humana no meio, né. Você falou um pedacinho só para pegar um gatilho, a gente pegou projeto assim, a gente cuida do suporte de muito cliente. E aí: "Ah, não, Adalberto, tá, ontem fez 200, hoje no mesmo tempo fez 100, o que aconteceu?". E a gente tem que acabar colocando medição de quanto tempo cada fase demora para abrir o RP, para pegar tal tela, porque quando tem esses problemas de performance, a gente já tem que apontar: "Olha, o seu RP está com lentidão, eu não sei o que está acontecendo aí, mas chama sua TI que está com lentidão. Minha conexão está estável, está tudo ok, mas seu RP está com lentidão". E aí vai para TI, a TI vai lá, analisa o ambiente, "Ah, realmente estamos com um backup que não terminou, um job mais longo". Ah, tudo bem, né, mas a culpa da performance cair não é da automação, e sim muitas vezes o ambiente que ela acessa, né. Esse é um ponto importante. Eu vou mandar algumas perguntas aqui, Rafa, eu vou pegar Uhum, rapidinho elas, tá bom. né, só para não sei como está a sua agenda, sei que sua agenda é super concorrida aí, mas eu vou pensar.
Espera aí que deu uma agora vamos lá. Então, uma pergunta que fizeram aqui, eu acho que a gente respondeu antes, mas é assim, é necessário calcular o ROI para iniciar um processo de automação para você? Eu acho que é muito importante. Necessário é uma palavra muito forte, eu não acho que ele é um impeditivo. Vamos lá, e aí tudo depende. Eu vou pegar um exemplo seu de agora. Eu tenho um projeto que ele tem um baita risco. Tecnicamente, para mim, o ROI nesse caso não importa. O que importa é o valor, a minimizar esse risco que ele às vezes é muito, eh ele é muito grande e você vai minimizar ele com a criação desse projeto, mesmo que muitas vezes ele não dê ROI, ele seja um projeto que dê negativo, ou seja, ele vai custar mais caro do que ele custa hoje, mas ele melhora a minha qualidade e diminui meus riscos envolvidos. Mas é sempre importante calcular ROI, tá? Eu dei um exemplo super, específico, mas não é uma obrigação, ele não é eu não entendo como um ponto que pararia um projeto, mas eu nunca vi projeto continuar sem dar dinheiro, tá? É. Eu sou bem honesto. A gente pegou muito processo que deveria ser feito e não era feito por falta de braço. E aí ele não traz ganho, né, traz ganho financeiro porque devia ser feito e não era feito, mas ele traz o ganho de segurança operacional, né, tipo, vou pegar, sei lá, consulta de fornecedores, eu quero ver se o meu fornecedor está com uma situação viável para eu continuar liberando crédito e vendendo produto para ele. Então é um processo que você tem que ficar ali consultando se o fornecedor está com CND, esse tipo de coisa, Serasa e tudo mais, que se você consulta, você sabe quanto você vai liberar de crédito. Se você tem lá, ó, eu já tenho 1 milhão de crédito com esse cliente aí tomado. Eu vou liberar mais meio milhão se ele está em risco de falência ali? Não. Mas é um projeto que a gente não fazia, mas ele vai dar um custo evitado. Talvez não deu ROI, mas deu Exatamente. custo evitado, né? O próximo aqui, tem algum projeto que não é muito comum de se automatizar, mas é possível ser automatizado que ninguém imagina? Uma coisa que na sua cabeça você fala assim, puta, por que não fizeram até hoje? Promoções e campanhas em marketing. Eu acho que esse para mim é um projeto que ninguém olha, é um projeto que dá muito trabalho e você automatizar a parte de promoções e campanhas, configuração de campanha, configuração de promoção, é um projeto que tem um espaço gigante dentro da área e que ninguém olha direito e tem bastante coisa para fazer. Bacana. E aí aqui estão falando, a gente já falou de Big Data. E como que linka o IA com tudo isso, né? Cara, e eu sempre falo isso, eu acho que é extremamente linkado uma coisa com a outra, mas eu acho que é uma curva. Não entendam que é tipo assim: "Ah, hoje eu faço automação, amanhã eu tô fazendo IA". Não, até porque IA custa muito mais caro. Então, vamos com calma, vamos segurar essa ansiedade. Eu acho que IA é muito importante, principalmente quando você fala de documentação, análise comportamental de cliente, de leitura de documento de uma forma inteligente, isso tudo você vai plugar IA. Mas, eles são saídas e modelos que vão gerar resultados de forma específica para o projeto. E aí você vai evoluindo na questão de IA no médio e no longo prazo, tá. Então eu acho que esse é o grande desafio. Eu tenho um exemplo quando a gente fala de IA, que você comentou, a gente foi num grande player de marketplace, e aí ele falou assim, ó, eu tenho um documento aqui do jurídico que tem que ser lido, e eu quero colocar uma IA para identificar o tipo, né? São 3 tipos só. Eu falei, tudo bem. O pessoal do time aqui, vamos usar IA, vamos fazer um projeto maravilhoso. Aí eu, não, peraí, deixa eu entender com o seu colaborador como que ele identifica o Tá documento, o escrito no tipo de título, documento. né. Aí ele pegou e falou assim, não, se eu acho a palavra tal, é isso, se é tal, é isso, é tal, é aquilo. É só Você não isso, precisa de IA. Aí eu, tá bom, e era uma POC, né, era ali uma POC paga e a gente tinha uma limitação de budget, aí a gente falou, não, a gente faz, é, que é praticamente contar a palavra, né. E a gente fez, entregou super rápido. Legal, então que IA você usou? Não, a gente só contou a palavra. Seu funcionário ele faz isso. Não, eu quero uma IA. Não, tudo bem, eu ponho a IA de OCR. Foi uma IA de OCR que leu, mas não é uma IA que você está querendo. Não Watson, não é uma super ferramenta de IA. Você não vai fazer, É, eu sei que você quer estar no trending ali, né? Você quer estar no, no no hype, no hype, hype. no hype, usando as tecnologias de ponta, mas tecnologia de ponta custa caro, né? É uma coisa que eu falo muito quando o pessoal fala, mas dá para usar IA, dá para usar cognitivo? Tudo dá. Mas eu falo que uma das principais coisas que o IA precisa é muita base de dados. Então, por que não usar o RPA para coletar tudo isso e depois É lá na frente isso. você pega padrões e tudo mais? Então, é um ponto que eu vejo muito as pessoas querendo o hype, e o RPA ainda é um pouquinho hype, né? Já não é tanto quanto há algum ano atrás.
mas eu fico muitas vezes preocupado de, vamos fazer por fazer, né. Eu fujo de cliente que fala assim: "Ah, vamos fazer aqui esse eu quero ter". Não, não, vamos entender o projeto, Você vamos fazer o precisa processo. ter? É. Essa é a pergunta. Como que você vai medir o ganho aí dentro? Que ganho que você está esperando? Qual que é a gente sempre pergunta para o cliente ali, qual a expectativa do como que a gente calcula o sucesso do projeto? O que que para você esse projeto vai ser um sucesso? Me fala, me conta, né, porque é o ponto principal, quando o meu time vai entregar, eles precisam saber o que que para o cliente aquilo é sucesso. E aí muitas vezes: "Ah, eu quero a tecnologia". Não, espera, calma, você quer por quê, né? Vamos voltar, talvez você não seja a pessoa certa, vamos para o operacional. Vamos conversar com as pessoas. Querer a tecnologia nunca é um projeto de sucesso. Você vai ter fazer por ter, né. E aí buscar o Exatamente, resultado que a tecnologia traz, eu acho que é o grande diferencial que a gente tem que sempre buscar, que é o que a gente busca aqui, né. perfeito. Eu acho que a gente respondeu todas as perguntas, Rafa. Temos 5 minutinhos, que eu sei que você tem compromisso na sequência. Conta para mim aí para fechar, o que que a gente não falou de RPA, de hiperautomação, de, riscos, assim, que você acha que quem está assistindo tem que lembrar quando for fazer um É, projeto ou quando está amadurecendo no RPA aqui? eu acho que a gente deu um overview sobre tudo, mas eu acho que tem alguns pontos importantes que você tem que sempre lembrar, tá. Saber exatamente o que você está buscando, acreditar na tecnologia, acreditar na forma que você está trabalhando, eh, respeitar os timings das coisas, trabalhar SLA de uma maneira fluida, não ser desesperado na questão de SLA. E uma coisa fundamental, se a automação não está te dando retorno financeiro, você está fazendo alguma coisa errada. Automação tem que dar dinheiro, pôr dinheiro na mesa, sempre. Eu sempre gosto de colocar isso, porque, eu vejo muitos cases no mercado e a galera fala: "Putz, mas a automação me deu prejuízo". Então você fez alguma coisa muito errada. Porque tecnicamente falando, ela não é nenhum monstro técnico, ela não é cara a implementação dela, e ela não custa uma fortuna para implementar, e normalmente se você selecionou bem o seu processo, ela vai te dar um resultado. Então, eu acho que isso é uma lembrança que você tem que ter todo dia. "Poxa, eu tô me pagando, eu tô dando resultado depois de 12 meses", e eu gosto de 1 ano, tá. Eu acho que 12 meses ela tem que se pagar e tem que dar um resultado em 12 meses. Mais que se pagar, ela tem que dar um resultado em 12 meses. Então, isso é muito importante para aquela automação, ou para a automação que você está fazendo, pagar a conta no final do mês e garantir que sua área vai continuar existindo. Eu acho que esse é o grande desafio, esse é o grande modelo que você tem que lembrar todo dia de manhã antes de trabalhar com automação. É, eh, eu acho que quando a gente começou não, a gente tem encarado alguns clientes que vêm de outros players, né, e ele fala assim: "Adalberto, me venderam aqui, ó, fui lá, paguei X mil reais nessa automação, comprei a licença, mas não para em pé, ela dá erro, ela eu tenho que ficar toda hora acionando ele me cobra a hora por isso, tal". E aí eu sempre falo uma coisa assim, ó, quem está gerando a base que o robô está trabalhando? Eu gero uma planilha e mando para ele. Então vamos analisar os erros. Metade dos erros, com certeza, é Tá ali. planilha preenchida preenchida a planilha errada. E a gente tem muito processo que o gatilho é uma planilha que o cliente preenche. Normal, faz parte da automação. E a gente sempre que faz nas reuniões com os clientes é: "Como que você gera essa planilha?". Eu gero, eu pego daqui. Posso botar o robô para gerar? Eu mato, né. Acho que faz parte da evolução. E aí você entendendo, fazendo os 5 porquês do volume de erros que aquele processo dá, né. O volume de erro do processo é um site de governo, o site de governo não está no ar. Tudo bem, vamos tentar rodar em outro horário, sempre tem uma ação a ser feita. Sempre. Nunca viver com o problema, né, eu acho que é E a principal frase ali, dica que eu sempre dou. e entender que o processo de automação ele matura. Ele não é uma coisa que você faz hoje, ele vai estar 100% hoje, ele vai demorar 20, 30 dias, então, é bem importante, eu chamo de operação assistida, tá. Então você tá do lado do robô ali num período enquanto ele tá: "Putz, tinha um erro não esperado, eu trabalhei com 10 dados, hoje eu tenho 100.000 e eu comecei a ter alguns erros". Então você vai colocar essas coisas dentro da sua automação para ela ficar mais fluida. Então esse modelo e esse ciclo é importante para continuar gerando o resultado constante e garantir que a sua automação está funcionando. Mature a automação, ela não colocou no ar hoje, ela vai demorar um tempo para ficar bem certinha, redondinha e fluir mais leve. Exato, né, e aí não adianta, né, também achar que ela vai funcionar de zero. Tem que ter um time ali, uma pessoa, dependendo do Tem, horário, né, uma operação monitorando ela. Porque tem. a partir de que, eu coloquei uma automação aqui, no dia que ela não rodar e for um dia próximo do fechamento,
você vai receber a ligação da hora da área de negócio que é urgente, você não está preparado para aquilo, e aí sua vida vira um caos ali, porque você não previu. "Ah, mas me venderam assim". Não Vender existe, errado. né. É vender errado, assim, quiseram vender o desenvolvimento, não quiseram vender a operação. Ou você não deu atenção também muitas vezes, né. E prestem muita atenção nisso, porque tem muita empresa que quer vender desenvolvimento e depois não se preocupa em dar manutenção, e isso vira um caos. Então, a manutenção, é importantíssima. Se você contratar mal ela, você vai sofrer com a automação. É, principalmente pelo negócio, né, porque sempre vai ter uma nova regra de negócio que não foi prevista, vai ter uma evolução, uma mudança, o RP Exato. teve uma evolução mínima ali, um campo é um dado que passa pelo eu lembro que a gente acessa o site do ECAC e pegava 5 informações, aí um dia o cliente ligou: "Eu preciso que você pegue uma cesta que eu não precisava, mas eu quero gerar informação daquilo". É uma simples a correçãozinha, uma evoluçãozinha pequena, mas que para ele deu um ganho absurdo ali, porque é mais um dado para ele trabalhar, né. Super. Então, eu acho que é esse bem o ponto. Rafa, brigadão, obrigado por Adal, esse tempo. obrigado você. Pessoal, fiquem à vontade, a Adal tem meus contatos, meu LinkedIn, tá tudo aí. Fiquem à vontade de me procurar o Adal. Eu acho que muito obrigado, sempre é bom trocar ideia com vocês, a gente se diverte muito. E é isso. Fechado? Fechado, pessoal. Obrigadão. Valeu. Valeu.